assim, lendo a palavra que nos foi direcionada para estarmos ministrando a palavra nesta noite, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 29, o 21 até o 27. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à noite que tomou Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e se deitou com ela. Em algumas traduções está Lia ou Leia. E Labão deu a sua serva Zilpa, e Leia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Leia ou Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servis. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia, ela vai nos contar a história, né, de Jacó. Eu acredito que todos vocês aqui conhecem a história de Jacó. Jacó, ele enganou seu pai para que pudesse conseguir a sua primogenitura. Nós vamos ver que ele vai fugir para essa cidade, para ele poder estar assim, entrando em contato com o seu tio, que é Labão, pelo qual tem 2 filhas, né, Lia e Raquel. E a Bíblia vai nos dizer que a própria mãe dele o incentiva a estar indo para este lugar, porque o seu irmão Esaú quer matá-lo. E ele vai para essa cidade, ele vai encontrar o tio. A Bíblia vai nos dizer que eles estão num poço, e ali eles já vê Raquel, e ele se apaixona por ela. A Bíblia não fala, mas creio eu que é paixão à primeira vista. E a Bíblia vai dizer que ele conversa com ela fala de quem ela é filha, e o leva para a casa do tio dele. A Bíblia vai dizer que, chegando lá, ele fala de quem ele é filho, e Labão o reconhece como sobrinho e o deixa morar lá na casa. E a Bíblia também vai dizer que ele vai fazer um pedido para o sobrinho, vai perguntar para ele o que ele quer para que ele trabalhe para ele naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que ele vai sugerir que trabalhe 7 anos para que Labão dê a ele a esposa a qual ele almeja ter, que é Raquel. A Bíblia nos diz que Lia ou Leia, ela tem olhos tenros. E eu comecei a pesquisar o que significava olhos tenros. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que ela é uma mulher não tão bonita quanto Raquel. Que ela é uma mulher de olhos tenros, então a gente calcula que ela não seja tão bonita quanto Raquel. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite, que Deus, Ele não está olhando o nosso exterior. Deus, Ele não olha a nossa beleza física, se é que temos ou se não temos. Deus, Ele está olhando para o nosso interior. Deus, Ele quer olhar o meu e o teu interior. É por isso que Deus, Ele nos diz nesta noite que nossos olhos, por muitas das vezes, nossos olhos, Ele nos enganam. Porque a beleza física pode até nos encantar. A beleza física pode até nos surpreender. Mas eu quero te dizer nesta noite, não olhe somente com olhos carnais. Olhe com olhos espirituais. A luz do Senhor, Ele nos adverte que o nosso
Bíblia vai dizer que passa-se 7 anos e o dia tão esperado chega. A Bíblia vai dizer que faz uma festa e Labão ele já tinha tudo em mente. Porque segundo os costumes daquela época e daquele lugar, a mais nova não se casava antes da mais velha. E Labão viu ali uma oportunidade de fazer com que a filha mais velha, dita não tão bonita, se casar. E ele vai fazer isso. E interessante é que primeiramente Jacó ele engana, mas depois nós vamos ver que Jacó ele vai ser enganado. Aleluia. Deus ele está falando neste lugar. Deus ele está falando neste lugar. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que faz-se um banquete e ele pega Lia e dá para Jacó. Jacó se deita com Lia e no outro dia ele vai ver o que foi acontecido. E a Bíblia vai dizer que ele vai reclamar com Labão. E Labão vai dizer, não, aqui na minha casa, nessa terra, neste lugar, nós não damos a filha mais nova sem antes a mais velha estar casada. A gente vai ver que no contexto, Lia, aos nossos olhos, Lia é uma pessoa improvável. Lia não estava no contexto ali, mas o nosso Deus, ele tem a maneira dele trabalhar. Por quanto das vezes nós vamos a uma festa e nós não vemos o que acontece nos bastidores? Deus, ele chama pessoas para trabalhar também em oculto. Aleluia, e nós vamos ver que Deus, ele trabalha de maneira que nós não entendemos. E a Bíblia vai dizer que ele reclama com Labão. E Labão fala para ele, então você trabalha mais 7 anos que eu também vou te dar Raquel. Prontamente ele faz o quê? Ele aceita. Porque ele ama Raquel. Ele quer ter Raquel por perto. A Bíblia vai dizer que passa-se o ato nupcial ali. E logo Labão também dá Raquel como esposa. E interessante, queridos, que Deus ele vai fechar a madre de Raquel. E como que a promessa vai ser cumprida se a madre de Raquel está fechada? Deus ele trabalha de maneira diferente. A Bíblia vai dizer que Leia ou Lia, ela é desprezada por Jacó. E quantas vezes, quantas mulheres são desprezadas? Até mesmo pelo seu pai, até mesmo pelo seu esposo. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Nós temos um Deus que nos ama de maneira incondicional, independente da beleza, independente do cargo que eu ocupo, independente da minha função, independente de quem eu seja. O Senhor, ele me ama. O Senhor, ele tem um propósito para cada vida, para cada mulher. Aleluia. O interessante é que Lia é desprezada por Labão, mas ela está na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver que Deus ele permite que o primeiro filho de Jacó seja dado por Lia, por aquela mulher que é improvável, por aquela mulher que não estava nesse contexto, mas que foi inserida pelo próprio Deus. Aleluia. Deus escreveu uma história linda para Lia, porque nós vamos ver, nós vamos observar que os planos e os projetos de Deus, eles não podem ser frustrados. Lia vai ter a sua madre aberta, Lia vai dar luz a filhos para Jacó. E a Bíblia vai dizer que o primeiro filho dela, ela vai dizer: o Senhor atendeu a minha aflição. Porque cada nome que ela vai dar para os filhos
porque tenho dado para ele 3 filhos. E a Bíblia vai dizer que novamente ela concede mais um filho. E ela vai fazer: desta vez eu louvarei ao Senhor. Lia vai nos ensinar que mesmo, queridos, em tempos difíceis, mesmo em tempos de dificuldades, nós temos que ser mulheres fortes. Sabe por quê? Porque no dia da aflição, se te mostrares frouxo, o que você vai subsistir? Queridos, não é tempo de retroceder. Não é tempo de olhar aquilo que nos falta, mas é tempo de sermos mais gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor ainda fará em nosso meio. Aleluia! Eu não sei o que te falta nesta noite, mas uma coisa eu te digo: comece a olhar aquilo que você já tem, comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele já tem feito em sua vida, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem feito na minha e na tua vida. Quando aquela irmã começou a testificar aquilo que o Senhor fez na vida da tua filha, o Senhor Ele colocou, amada, um hino na minha mente, no meu coração. Aleluia! E eu vou ser fiel ao meu Deus, e eu vou fazer aquilo em que o Espírito Santo Ele colocou ao meu coração. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, mas ainda louvarei, eu louvarei. Querida, todas as vezes que as lágrimas descerem ao seu rosto, saiba que não é em vão. Deus Ele tem colhido as suas lágrimas. Deus Ele tem ouvido o teu clamor. E eu te digo nesta noite que o choro pode durar uma noite. Aí tem uma vírgula. Sabe por quê, querida? Tem essa vírgula? Porque o choro ele é determinado. Ele tem um tempo determinado para acabar. O choro pode durar uma noite. Essa noite não significa que seja somente uma noite. Pode ser alguns dias, pode ser alguns meses, pode ser alguns anos, mas ele tem um tempo determinado. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Saiba esperar, saiba ser mulher forte nesse tempo difícil, nesse tempo de dificuldade, porque com certeza o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Resista ao tempo de dificuldade, resista ao tempo de escassez, resista ao tempo de dificuldade, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo. E queira o inimigo ou não queira, o Senhor Ele já decretou a sua vitória. Persista, resista, se mantenha de pé. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, não olhe para trás. Olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, o Nazareno. A Bíblia nos relata que ela deu para Jacó 6 filhos e uma filha. Porque aqui nesse contexto nós vamos ver que Lia concedeu a ele com que a espécie dele fosse perpetuada.
E ali saiu 6 tribos. Eu louvo e glorifico a Deus que ela colocou o nome de Levi, porque ali saiu a descendência dos levitas. Eu e você somos chamados para sermos levitas na casa do Senhor. Levita não é somente aquele que canta. Levita é aquele que trabalha em prol do reino. Ele nos chamou para servirmos ao reino. E ela também concedeu o filho Judá, que ali a gente vai ver toda a raiz que vai fazer com que Jesus viesse ao mundo. Uma mulher improvável, querido. Uma mulher que entrou em uma história a qual ela não sabia nem que ela ia entrar, mas por intermédio e intervenção do Senhor, Lia adentrou aquela história e ela escreveu a história dela, porque Lia não olhou a dificuldade, ela passou por tribulação, ela passou por dificuldades no casamento, mas Lia perseverou em fazer aquilo a qual o Senhor a chamou. Deus chamou para ela ser mãe dos 6 filhos homens de Jacó, e assim ela fez. Ela concedeu a hora a qual ela vinha perpetuando em servir ao Senhor. Ela passou sim dificuldade, mas ela não viu aquilo que estava realmente atrapalhando ela de servir ao Senhor. Ela perseverou, e nós vamos ver que Lia obteve vitória. Aleluia. Ainda que o marido não a tivesse como a esposa primeira, ainda que ele não tivesse ela como uma mulher amada, mas ela tinha o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela entendeu que ela foi criada para adorar ao Rei dos Reis, independente da situação a qual ela estava passando. Ela subsistiu a um tempo ruim, e é isso que eu quero dizer para minha e para a tua vida nesta noite, que nós venhamos a ser mulheres fortes em tempos difíceis, para que o poder de Deus venha a ser aperfeiçoado na minha e na tua fraqueza. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele se faz presente neste lugar. E a Bíblia vai dizer que ela foi mais que vencedora, porque a perseverança em circunstâncias difíceis nos fortalece e nos ensina a viver a verdadeira liberdade que há em Cristo. A história de Lia vai nos dizer que a beleza física não é o mais importante, mas sim o caráter e o coração que louvam a Deus. A Bíblia vai nos ensinar, através da história de Lia, que ela foi desprezada por sua aparência, mas ela se destacou pela sua fé e pela sua perseverança. A Bíblia vai nos ensinar que Lia, como uma mulher improvável, foi mãe de uma geração eleita. Aleluia. A Bíblia nos ensina também que através de Lia, através da dor da rejeição, aleluia, ela sofreu aquele engano, mas o Senhor fez com que ela fosse uma mulher vitoriosa, porque os nomes dos filhos dela estão aqui
Fabrício, ele caiu e ele fraturou os 2 ossos do braço direito. E eu não sabia que o Fabrício tinha ido para o hospital. Eu vi o carro chegar, porém eu não olhei. Eu achei que o Fabrício estava em casa. Eu fui para a consagração, eu fui para BBD, e quando eu estava terminando a escola dominical, o Tiago chegou lá e falando comigo que o Fabrício estava internado e que ele talvez precisasse de uma cirurgia. Queridos, eu saí da escola dominical e confesso para vocês que eu fiquei atordoada com a informação que foi passada. E o inimigo das nossas almas, ele soprou ao meu ouvido. Agora eu te falo. Eu repreendi aquela voz, fui para o hospital, cheguei lá, olhei o Fabrício estava deitado, eu falei, mãe, eu caí, eu quebrei o braço, e eu vou precisar passar por uma cirurgia. Aí o Fabrício ficou alguns dias no hospital, foi para casa, e passaram-se 10 dias, e o Fabrício operou o braço, estava todo mundo falando, Sonia, você tem que falar com alguém para que o Fabrício opere rápido. Eu falei, gente, olha só, eu sirvo a um Deus que tem cuidado da minha vida e Ele vai preparar a cirurgia do Fabrício. Eu não vou falar com ninguém, eu já falei com meu Deus, eu já falei com o Senhor. Eu tenho que confiar. Porque no tempo difícil, querido, nós vamos ver se nós temos fé. O Deus que nós servimos. Porque servir a Deus quando tudo está bem, quando tudo está normal, é ótimo. Eu quero ver a gente glorificar e exaltar o nome do Senhor em tempos difíceis. Queridos, aí, com a cirurgia, fomos para lá, terminei o Fabrício de manhã, fui. Quando foi 3 horas, eu voltei para ver o Fabrício ainda não tinha operado. Eu estava dentro da sala, quando chamaram o Fabrício para operar, o Fabrício entrou para operar por volta de 3h24 da tarde. Eu fiquei ali no hospital, porque eu falei, não adianta eu ir para casa, porque a gente assina um documento, se precisar sair para outro hospital, o alvará está ali e vai para outro hospital. Eu sentei ali naquela recepção ali, fiquei ali sentada, passaram-se algumas horas e nada do Fabrício sair do centro cirúrgico. Eu confesso que eu fui ficando um pouco nervosa. E o Espírito Santo, querido, eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo, ele traz a resposta para as nossas vidas. Por isso que ele é o Consolador. Queridos, e aí, o Espírito Santo bradou no meu coração, pediu para que eu começasse a orar e interceder pela vida do Fabrício. E ele foi colocando palavras para que eu pudesse orar, porque por muitas das vezes nós não sabemos orar, mas Ele é que leva as nossas intercessões ao nosso Pai. Aleluia. E ali eu comecei a orar e Ele foi me induzindo a falar, e eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo naquele lugar, mas o Senhor é Deus onipresente, onisciente, onipotente. Esteja lá naquele lugar, dê ao Marcos Vale os olhos a qual eu preciso que ele veja aquilo que o olho dele, humanamente falando, não está vendo, mas dê a ele uma visão para que ele veja o que está acontecendo. E ali, queridos, eu comecei a orar, comecei a repreender o espírito da morte. Falei, Jesus, entra lá naquele lugar e dá vitória para o meu filho. E, queridos, quando foi 15:07, eu liguei novamente meu celular, tinha uma mensagem da moça do centro cirúrgico, falou, pode vir ver o Fabrício, que ele já está no quarto. Cheguei lá, vi o Fabrício, estava com o braço muito sangrando, porque a cirurgia demorou de 3h24 até 20:07. Foi uma cirurgia extremamente demorada. Queridos, o Fabrício ficou na quarta, quando foi na quinta. Quando ele ficou, e na sexta-feira o Fabrício foi para casa. E eu pego o documento que está para vir para casa. E aí você vai entender por que o Espírito Santo de Deus ele colocou isso no meu coração, para que eu estivesse esperando da maneira que eu estava orando. Estava escrito tratando uma embolia pulmonar.
vezes, ceifar a vida do Fabrício. Não satisfeito em fazê-lo cair e quebrar o braço daquela maneira, porque se você for olhar naquele lugar, você vai falar: gente, como que esse menino quebrou o braço dessa maneira? Era para a morte, mas o Deus que eu sirvo, Ele fez o milagre 2 vezes. Ele livrou o Fabrício lá naquele lugar e livrou dentro do centro cirúrgico. Sabe por quê? Porque eu estou na presença do Senhor e eu estou sob uma promessa. Que promessa é essa, irmãos? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E esta palavra, queira o inimigo ou não queira, ela vai se cumprir, porque eu tenho me mantido de pé em tempos difíceis. Eu tenho sido uma mulher forte. Não sou melhor do que ninguém, sou frágil, mas diante do meu Deus, todas as vezes que eu me coloco de pé, o Senhor, Ele está de pé ao meu lado. Aleluia. Eu não sou merecedora, mas eu sou uma improvável. O Senhor me escolheu e aquilo que Ele tem determinado para a minha vida vai acontecer, porque enquanto meu joelho estiver dobrado, enquanto a minha vida está sendo consagrada ao Senhor, Ele dá livramento, Ele dá escape, não só para a minha vida, mas para aqueles que estão na minha casa. É por isso que eu te digo: vale a pena servir a este Deus, em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às tribulações. Vale a pena servir ao nosso Senhor. Aleluia. Não tem sido fácil, mas eu tenho um Deus que tem me colocado de pé e tem me dito: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de profetizar. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos fazendo a obra do Senhor, o Senhor, Ele trabalha em prol da minha vida, em prol das nossas vidas, em prol da vida dos nossos familiares. Ei, tem mulher forte neste lugar. Tem mulher forte neste lugar. E aquela que porventura se encontra fraco, se encontra abatido, eu te digo nesta noite: em tempos difíceis, se posicione diante de Deus, porque não há muralha que possa resistir ao poder do nosso Deus. Não existe causa impossível para o nosso Deus. Não existe nada. A Bíblia é muito clara quando diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. O que você acha que é impossível para você não é impossível para o nosso Deus. Qual é a sua causa? Qual é a sua dificuldade, mulher? Ei, mulher, levanta a tua cabeça. Você tem um Deus que tem cuidado da sua vida, porque eu vou dizer, como disse o salmista:
Apresente ao Senhor a sua dificuldade. Porque eu quero te dizer nesta noite que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele está neste lugar. Se você se acha menosprezada, se você se acha uma mulher improvável ou um homem improvável, saiba que Deus, Ele tem um propósito para a tua vida. Deus, Ele já escreveu a tua história. Deus, Ele já decretou a tua vitória lá na cruz do Calvário, quando Ele foi morto por amor às nossas vidas. O Senhor, Ele já decretou a nossa vitória. Verdadeiramente, o Senhor é Deus bom, é Deus poderoso, é Deus que faz infinitamente mais do que pensamos, do que almejamos. Lia achou que era desprezada. Lia achou que a história dela ia terminar daquele jeito. Mas o nosso Deus já havia escrito um capítulo de vitória para a vida dela. E é isso que eu quero dizer para mim e para a tua vida. Ainda que neste tempo você ainda não esteja vendo o seu milagre, saiba que Deus, Ele já tem tudo escrito. E basta eu e você perseverarmos em seguir ao Senhor. Basta eu e você nos colocarmos de pé. Basta eu e você nos colocarmos na brecha, para que o Senhor venha nos usar, para que o Senhor venha cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para as nossas vidas. E é isso que nós temos que entender. Aleluias! Podemos até não ter beleza exterior, mas o Senhor, Ele não está nos olhando dessa forma. O Senhor, Ele está olhando para o nosso interior. E aquilo que nós temos no nosso interior é de muito valor para o nosso Senhor. Ainda que sejamos Lia, sejamos improvável, mas o Senhor, Ele tem olhos para cada uma de nós que se encontra neste lugar. O Senhor, Ele tem olhos para cada um de nós que se encontra neste lugar. Nós temos um valor imensurável para o nosso Deus. Que nesta noite o Senhor, Ele possa falar melhor em cada coração, através da vida de Lia, através deste ensinamento que Ele nos traz, através desta palavra. Que o Senhor, Ele possa continuar abençoando a cada um que já tenha adentrado esta casa. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer algo importante para o nosso coração. Ele venha trazer resposta para as nossas vidas, porque podemos sim ser improvável, mas nós não estamos longe do olhar do nosso Criador. O Senhor, Ele nos criou para um propósito, e os planos e os projetos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Que nesta noite você possa receber essa palavra, que ela possa vir de encontro à sua necessidade, que você possa entender e compreender que você é amada pelo Senhor, que você é especial para o nosso Deus, que você possa entender que em tempos difíceis as mulheres fortes, elas são forjadas. Em tempos difíceis, em tempos de crises, não retroceda. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, mas olhe para cima, porque do alto vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo quanto nela há. Louvado seja o nome do Senhor. Com a permissão do pastor, eu gostaria de estar chamando a irmã Daiane, para estarmos louvando ao Senhor.